Agora nós vamos continuar falando de saúde, mas agora sobre saúde da mulher. O tema é menopausa e esse assunto foi sugerido pela nossa telespectadora, Maria Regina Mello. A menopausa é um período fisiológico que ocorre depois do último ciclo menstrual. Ao atingir em média os 50 anos de idade, as mulheres começam a sentir aqueles sinais de que elas se aproximam, né? Aqueles sinais que elas reclamam muito, né? A menstruação se torna irregular, os calorões se tornam frequentes e é comum ficar mais ansiosa, irritada e ter picos de humor. Mas está se tornando comum mulheres com 40 e poucos anos chegarem à menopausa. Para tirar dúvidas e explicar para a gente por que isso acontece, eu recebo o Dr. Giovanni Ventura, médico ginecologista. Boa tarde, doutor Giovanni. Boa tarde, pessoal de casa. Tá com calor, doutor Giovanni? Estou sentindo um calor. Essa é uma frase comum de quem está entrando na menopausa, né? É a queixa mais comum, né? É a queixa mais comum da paciente menopáusica, né? Uhum. Então, junto com toda essa questão de ansiedade e por conta da alteração hormonal, acontece esses sintomas assim, e principalmente o calorão, que é o mais comum, né? Certo. Todas as mulheres que estão entrando na menopausa sentem esses sintomas desagradáveis? Nem todas as mulheres. Isso varia bastante de cada perfil de mulher, né? Isso varia bastante do perfil biofísico, varia também com a questão da etnia, né? Então, e também do estilo de vida. Mulheres que praticam atividade física durante a vida, têm uma boa alimentação, rica em vitaminas, em flavonoides, elas têm diminuição dos sintomas também durante a menopausa, né? O climatério e a menopausa, né? Certo. Além desse calorão tradicional, que já ficou famoso, né? O que mais pode indicar que eu estaria chegando nesse período, doutor? O que a gente usa como um indicador seria começar a falha na menstruação, alteração do ciclo menstrual. Algumas pacientes podem ter um sangramento um pouco mais aumentado, podem ter desaparecimento momentâneo da menstruação, começa a ter essa irregularidade do ciclo menstrual. Isso é um sinal indicativo próximo, obviamente, dos 40 anos, enfim, dentro do que é esperado na parte fisiológica da mulher. Da última vez que nós estivemos aqui, nós começamos sobre endometriose. É interessante até lembrar isso, que endometriose a gente está falando de doença. E menopausa a gente está falando de algo fisiológico que vai acontecer ao longo do passar dos tempos da mulher. Não é uma doença. Não é doença. Tá. Né? Esses sintomas, eles passam ao longo do tempo? Tem controle? Como que é feito isso? Então, assim, é bem importante a mulher justamente buscar sempre a sua consulta regular ao ginecologista, justamente para acompanhar essa mudança durante todo o período reprodutivo e o não reprodutivo, que seria a menopausa. Certo. Né? Para poder justamente minimizar esses sintomas. Entendi. Né? Então, mas existem tratamentos medicamentosos e até não medicamentosos para poder resolver isso. Mas eles são por um período só de transição ou eles seguem ao longo da vida? Depois... A maioria das pacientes, elas vão ter um período de desconforto com os calorões, irritabilidade, labilidade emocional, né? Mas algumas poucas podem ainda permanecer por um período um pouco mais longo durante a menopausa. Ou seja, essa história de, eu não vejo a hora de terminar, de não menstruar mais, porque não preciso me incomodar, e vem outra incomodação, que é a menopausa. Pode ser, pode ser. Pobres mulheres, nós, olha, sofremos muito, né? Tem algumas perguntas, doutor, aqui no teleprompter, e quem está em casa também acompanhando, se tiver, já pode mandar para o nosso Facebook. A Maria Regina Mello, que foi a nossa telespectadora que sugeriu esse tema, quer saber por que algumas mulheres sentem mais os sintomas da menopausa que outras mulheres, e ela também quer saber se quem tem a talassemia sente mais os sintomas do que as outras. Então, assim, é bem importante a gente frisar aquilo que nós comentamos anteriormente, que o que nós fizemos ao longo da vida é justamente aquilo que a gente vai colher mais na frente. Uma vida regrada, não fumando, com exercício físico, com uma alimentação regrada, rica em cálcio, vitamina D, vitamina C, vitamina E e flavonoides, né, que a gente encontra isso na uva, nos alimentos à base de soja, no cacau.
né? Então, assim, então existe uma receita boa até nisso, né? Certo. Chocolate. E um chocolate com um alto percentual de cacau, né? A gente vai ter uma diminuição dos sintomas lá na frente, né? Tanto que, na verdade, começou esse tipo de pesquisa baseado na alimentação das orientais. As mulheres de origem oriental têm muito menos sintomas menopáusicos do que as mulheres de origem ocidental. Por causa da vida. Por causa do tipo de vida e como se alimentam. E com relação à talassemia? As alterações biológicas, digamos assim, até patológicas, porque a talassemia seria uma patologia, elas sempre repercutem em todo o funcionamento do teu corpo. A talassemia é uma anemia de herança genética que repercute já ao longo do tempo, né? Então, as mulheres, às vezes, podem apresentar um pouco mais de desconforto, sim. Por causa dessa anemia. Isso, da patologia, exato. Doutor, quem menstrua mais tarde, começa com os sintomas mais tarde? Ou entra na menopausa mais tarde, digamos assim? Os ovários, eles já nascem predestinados a um período de nascer e a um período de morrer, parar de produzir, né? Ou diminuir muito a produção hormonal. Certo. Então, assim, se você começar a menstruar mais tarde, há uma grande probabilidade de você parar de menstruar também mais tarde. Certo. Se você menstrua mais cedo, teus ovários começam a ter um período de vida também então mais curto. Certo. Né? Tem relação o fluxo mais intenso ou menos intenso do período menstrual com relação a sintomas ou não? Porque tem mulheres que têm um fluxo intenso durante o período e tem mulheres que não, que algumas gotas e 2, 3 dias acabou. Relação direta com a sintomatologia da menopausa não existe, né? Não existe a relação de fluxo e sintomas. Agora, as mulheres que têm realmente um maior fluxo vão ter mais sintomas durante todo o período cíclico, né? Durante o menacme, que a gente chama, que é o período reprodutivo. Quando elas entrarem ali no período pré-menopausa, que nós chamamos de climatério, que é aquela bagunça menstrual, que começa a ter esses desconfortos, às vezes alteração do sono, isso é bem comum, também uma queixa bastante frequente, aí a gente vê que realmente essas mulheres também têm uma bagunça na menstruação maior, né? Quem tem maior fluxo. Entendi. A telespectadora Tânia Moretti diz que tem 48 anos e a menstruação dela está atrasada. Pode ser um sinal da menopausa? Pode, a gente tem que avaliar o período de atraso dessa menstruação. Né? Pode ser um bebê também. Também pode. Não vou assustar a Tânia, estou brincando. Não dá para assustar, é verdade. Mas assim, aos 48 anos já é um período que a gente espera que você possa entrar num período menopáusico e aí é interessante você fazer exames e aí no período menopáusico é um período bem importante para a mulher buscar uma atenção ginecológica com maior cuidado, existem exames mais específicos para analisar a questão da parte óssea, a questão hormonal, a questão dos colesteróis, a vitamina D. Então, assim, existe uma série de outras coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado nesse período. Então, merece uma atenção com certeza. Se tem um quezinho, já deve procurar. Com certeza. Certo. A Fernanda tem 49 anos e quer saber se é comum nesse período menstruar demais e desencadear a anemia. No período menopáusico, não menstrua. A gente tem que deixar isso bem claro. Nem no pré. No pré-menopáusico, que a gente chama de climatério, não vem sim. Mais. No período menopáusico não vai menstruar. Né? A gente esse período a gente está passando, não é mais o período menstrual. O período menopáusico não menstrua. Então, se ainda continua tendo sangramento, pode ser que você esteja ou no período reprodutivo ainda, aos 49 talvez não muito, mas pode ser que você esteja no período pré-menopáusico, que é o período climatérico. Sim, então talvez, e a anemia vem com isso, talvez por causa Se você tiver um sangramento abundante, com certeza isso pode acontecer. Procurar um profissional. Certamente. A Maria Aparecida quer saber se tem problema, se ela não parar de tomar o anticoncepcional e não entrar na menopausa. Essa era uma dúvida que eu também estava pensando, porque quem só tem, deve ser mais ou menos o que ela quer saber, o ciclo é regulado por causa do anticoncepcional. Certo. Como é que vai ser entrando menopausa, tomando o anticoncepcional? Aí há a necessidade justamente de ela procurar um profissional para fazer exames, para adequar isso, porque enquanto ela estiver usando o anticoncepcional, o ciclo dela está sendo organizado pelo anticoncepcional. E aí a avaliação realmente vai ficar bastante prejudicada. Inclusive, se você for parar o anticoncepcional hoje, no dia seguinte você for coletar exames, possivelmente você vai dosar os hormônios do anticoncepcional que você está tomando. Então, por isso é bem importante o acompanhamento ginecológico nesse momento, né?
ficou com alguma dúvida, a gente sempre frisa procurar o profissional. Com certeza. É delicada essa fase, né? É verdade. Mas com o passar do tempo, doutor, tem melhorado assim, a medicina, ou seja, as pesquisas, a indústria tem trazido produtos mais... Com certeza. Assim, eu costumo dizer que assim, o comportamento da mulher muda o comportamento da sociedade. Né? As mulheres, então, antigamente, a gente tinha o estigma da mulher de 40. A mulher chegava aos 40 anos, esperava a menopausa daquele período e dali para frente ela esperaria os netos, perdão. Hoje a mulher aos 40 está tendo filhos e ainda está ativa no mercado de trabalho. Então, com essa demanda, a medicina realmente tem avançado bastante na questão das pesquisas em questões hormonais e não hormonais e melhorando a qualidade de vida da mulher. Então, isso é importante por uma questão produtiva da sociedade. Né? Que bom, né? Doutor, uma telespectadora, me passaram aqui pelo ponto, não escreveu no Face, mas vem por mim, perguntou o seguinte, se no período pré-menopáusico, menopáusico se fala sim, assim? Sim. Se o fluxo intenso nesse período provocado por miomas só melhora com cirurgia ou tem medicamento para isso? Mioma já é uma patologia que a gente tem que, é muito individualizada. Você tem que saber aonde está localizado esse mioma, tem que saber qual o tamanho desse mioma. Por vezes, a gente consegue, às vezes, acompanhar um tratamento, aguardar o período da menopausa, mas por vezes você não vai conseguir. Então, assim, é um caso bastante individualizado. Quando você fala de patologia dentro de um período fisiológico que é a menopausa, você tem que estudar isso melhor. Então, assim, dizer para a telespectadora que a gente consegue usar uma medicação e resolver, talvez não seja isso, talvez realmente seja uma cirurgia. Tudo depende de onde está localizado esse mioma e como se comporta esse mioma, né? Tamanho dele, enfim. Tem que procurar o profissional. Com certeza. A Odete diz que fez histerectomia aos 42 anos. Agora ela está com 52 anos e quer saber se terá os sintomas da menopausa agora ou se ela não terá. Certo. É bem importante assim, ó, a histerectomia é a retirada do útero. A produção hormonal ela é realizada pelos ovários. Aí resta saber se a telespectadora retirou os ovários junto durante a histerectomia, que aí nós chamamos de oforectomia, ou não. Se ela retirou os ovários junto, certamente ela já está na menopausa desde quando fez a cirurgia. Porque ela já não tem mais produção hormonal ovariana. Mas não sente porque tirou também os ovários. Exatamente. E às vezes assim, os sintomas também são individualizados. Tem pacientes que vão ter sintomas e outras não. Isso também é bem importante ela questionar isso com o profissional que ela realizou a cirurgia ou que acompanha ela na rotina ginecológica. Legal. Tem mais perguntas, né, meninas? A Aline quer saber se quem começa a menstruar mais cedo tem os sintomas da menopausa mais cedo também. Foi aquilo que eu perguntei antes. Isso. Então, assim, na verdade, assim, o sintoma da menopausa, isso a gente comentou, né? Varia bastante de mulher para mulher. Então, pode ser que ela tenha, pode ser que ela não tenha, mas se ela menstruou mais cedo, ela tem que realmente reparar talvez na mamãe, reparar nas irmãs, as tias mais próximas, se elas tiveram também algum histórico de uma menopausa mais cedo, não diria nem precoce, mas mais cedo, que talvez ela, por uma questão genética, ela vai se aproximar desse período também. Certo. Doutor, uma última pergunta. A telespectadora quer saber como... A Maria Beatriz quer saber se ela tirou o útero e quer saber qual é o hormônio que é recomendado para quem tirou o útero nesse período. Certo, né? Assim, existe hoje uma série de medicações no mercado. Então, primeiramente, assim, são necessários exames. Existem exames laboratoriais, exames de imagem, inclusive estudo ósseo, né, que é a densitometria óssea, que a gente individualiza tratamento. Menopausa não existe receita de bolo. Não é matemática. Exatamente. Pode funcionar para você e não funciona bem para outra paciente. Nossa, mas eu também não tenho útero, ela também não tem útero e não funcionou para mim. Eu fiz isso, aquilo, outro, ela tem útero e ovário e funciona para mim e não funciona para ela. Cada paciente tem uma individualidade. Tomar o remédio da amiga, comprar junto, jamais, nem pensar. Jamais, Isso assim, é bem importante porque você está usando hormônio. E o hormônio é uma coisa muito séria, né? Então a gente precisa individualizar cada tratamento, certamente. Doutor, muito obrigada. Como disse o doutor, isso renderia vários programas, né? Porque é um assunto, as telespectadoras estão, né, compartilhando e tem muitas dúvidas. Então, eu agradeço por estar conosco e tentar ao máximo esclarecer as dúvidas sobre a menopausa. Obrigado. Aí o doutor volta quando eu tiver mais dúvidas daí particulares sobre esse assunto. Tá ótimo, com certeza. Combinado? Tá ótimo.